Olá, minhas amigas e meus amigos, alegrias! Nos primórdios do século XX, um romance, uma obra de ficção, fez muito sucesso. Chamava-se O Prisioneiro de Zenda. Fez tanto sucesso que em 1932 foi transformado em filme. E o sucesso do filme foi tão grande que houve uma refilmagem na década de 1950, tendo Stewart Granger como protagonista. O sucesso continuou e em 1979, Peter Sellers protagonizou a versão cômica do Prisioneiro de Zenda. Por que eu falo do Prisioneiro de Zenda? É porque é o título que me vem à cabeça quando eu vejo a situação em que se encontra o ministro Sérgio Moro. Na verdade, o roteiro e a situação do Prisioneiro de Zenda não tem nada a ver com a situação do ministro Sérgio Moro hoje. Mas quando eu vejo o ministro Moro, só me vem à cabeça o Prisioneiro de Zenda. Por que isso? Porque eu considero hoje o ministro prisioneiro da sua própria estratégia. Cada vez que eu olho, eu penso, é o Prisioneiro de Zenda. Ele criou tamanha armação para si próprio que não sabe como sair dela neste momento. Está preso. É o Prisioneiro de Zenda. Eu explico. Ao largar a Lava Jato e assumir o Ministério da Justiça, que é o superministério, na verdade, a figura de proa, Moro emprestava a sua credibilidade da luta contra a corrupção ao governo de Bolsonaro. E Bolsonaro aceitou porque aportava para ele o líder anticorrupção, que foi a base da campanha de Bolsonaro, a luta contra a corrupção. Só que Moro é muito mais popular que Bolsonaro. Tem muito mais cacife para se candidatar à presidência do que Bolsonaro. E com isso, Bolsonaro não contava. Então é preciso fritar pouco a pouco o ministro Moro para desmoralizá-lo, para espezinhá-lo, para humilhá-lo, para tirar dele a força. O ministro Moro já foi provocado por diversas vezes. Já foi retirado dele o COAF do Banco Central. Já foi retirado dele o comando da Polícia Federal. Vai enfraquecendo o ministro. E a todo ministro fica calado, não pode se mover. E por último, nas datas passadas, ontem e anteontem, Bolsonaro alegava que ia dividir o Ministério da Justiça. Que ia criar o Ministério da Segurança Pública, ou seja, tirando metade da força do Ministério da Justiça, reduzindo mais uma vez e fritando mais uma vez o poder de Sérgio Moro. Sérgio Moro mais uma vez reagiu calado, com a cara mal-humorada, mas calado, porque não pode falar nada. Porque ele ficou numa situação do impasse do jegue, ou que eu chamo o prisioneiro de Zenda, é prisioneiro de sua própria estratégia. Ele não pode se demitir agora do governo. Demitir agora era assinar um recibo de frontal conflito entre ele e Bolsonaro. Ele perderia e dividiria votos. Os dois, aliás. E se ele se demitir, ele vai para o ostracismo. Porque as eleições são apenas daqui a 3 anos. E 3 anos para desgastar uma imagem, desaparecer, levar para o ostracismo uma personalidade, é um tempo bastante precioso. Olha aí o Joaquim Barbosa. Quem é que se lembra dele como liderança, candidato a presidente da República e coisa e tal? Desapareceu. Moro voltaria a ser um juizinho do interior, um juizinho de província. Perderia grande parte do seu cacife eleitoral. Então ele não pode pedir demissão. Mas também não pode ficar lá sendo fritado. É uma estratégia em uma sinuca de bico, como se chama. Quando Moro resolveu dar uma entrevista ao programa Roda Viva e apareceu em rede nacional, colocando suas ideias e se posicionando, imediatamente Bolsonaro disse: vou criar um outro ministério e vou tirar seu poder. Ameaçou ele. Ele teve que ficar calado e recuar. É um jogo de poder entre os dois. E sempre que existe um jogo de poder entre duas partes, é bom lembrar que sempre vence uma terceira parte que surge e que não se contava. Quando dois brigam, ganha um terceiro. É só observar. Quem sobreviver, verá. Então por isso que eu chamo Sérgio Moro de prisioneiro de Zenda. No dia de hoje, Bolsonaro volta atrás e diz que não, está descartada a hipótese, completamente descartada a hipótese da criação do Ministério de Segurança. Serviu para desequilibrar Moro. Serviu para dizer, olha, você não põe as asas de fora, porque eu corto essas asas e continuo te fritando e te desmoralizando. E se Moro se move e fala qualquer coisa, está arriscado a tomar uma lapada pela frente. Do tipo, não falei nada disso, tá ok? Não, nunca pensei nada disso, tá ok? Ele é o meu ministro predileto. E vai fritando Sérgio Moro. E vice-versa. Porque, por outro lado, Moro deixa correr solto o Bolsonaro, fazendo as
coisas esdrúxulas que faz no comando do país e, sobretudo, no comando da segurança pública. É por isso, meus amigos, por essa estratégia de Sérgio Moro, cujo tiro está saindo pela culatra porque não sabe o que faz e tem que ficar quietinho até a proximidade de 2022, quando ele então vai poder se descolar do governo, e aí nós vamos ter uma luta aberta, um adversário, claro. Mas é por isso que eu chamo nesse momento de prisioneiro de Zenda. É o título que me vem na cabeça. Quanto a mim, só faço comentar. Ele que lute por ele. E quanto a nós, ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço.